Olá, meus amigos. Boa tarde. Então, indo ali exercer o direito que ainda tenho de votar. Mas quero conversar com vocês. Ali fora a gente conclui o nosso assunto, ok? Até já. Então, meus amigos, concluindo o nosso assunto. Vocês já viram, né? Eu sou cadeirante há 30 anos. E o meu maior prazer como cidadão brasileiro que eu tenho é, na época das eleições, poder votar. Esse é um dever que eu faço com muito orgulho. Hoje o sol aqui na minha cidade está mais de 38 graus, mas eu vou votar com o maior orgulho de cumprir o meu dever cívico, que é votar. Mas, de verdade, eu falo para vocês que nos últimos tempos eu tenho votado e me decepcionado com o voto que eu dei no meu candidato. Eu sou um eleitor, como se diz, por dentro do que está acontecendo no nosso país e no mundo, mas infelizmente eu lembro que nas duas primeiras eleições que eu votei, ainda nos anos 90, né, a contagem era no fórum, a urna era feita numa lona de papelão lonado, né, um tecido lonado. Os fiscais contavam os votos e o juiz registrava no computador, já existia o computador. Hoje, de verdade, os que comandam a nossa política, a nossa justiça eleitoral, como se diz, tudo é seguro. Mas o que está escrito na nossa Constituição é que o voto ele tem que ser contado perante o cidadão, nos olhos do cidadão. O cidadão também não sabe nem o que é um computador. Ele ouve falar, mas não sabe como é que funciona. Ele gostaria de ver sendo contado através da televisão, voto a voto. Eu não me importaria de receber um resultado eleitoral após 2 meses de votação do meu candidato. Eu só gostaria de saber que meu candidato, que eu votei, realmente o voto foi para ele. Mas assim, quando pessoas que contam o voto que eu votei, eu não conheço, não é da minha cidade, né? Isso me deixa muito assim, duvidoso de confiar em pessoas que eu nunca ouvi na minha vida contar uma coisa muito importante para o desenvolvimento do meu país, o crescimento do meu país, né? Infelizmente, essa é a minha, como se diz, indignação. E eu creio que muitos brasileiros, né, têm essa mesma indignação quando vê as autoridades que contam o nosso voto dizer não, seu voto é seguro, né, tá tudo limpo, tudo transparente, né, e tudo ok. Quando eu vejo os candidatos que são eleitos, né, andam na rua, ou muitos nem andam na rua, onde passam as pessoas vaiam, não tem ninguém a favor desse candidato, né? E aí eu fico pensando, como que a população elege um candidato que não tem povo ao seu lado, enquanto o outro candidato, onde chega, é ovacionado, é carregado nos braços, é multidão em volta, enquanto um candidato vai para todo o Brasil, viaja o país inteiro e multidões ao seu lado, outro se esconde, né? Isso eu falo assim, em nível nacional, estadual e municipal. Não existe você votar no candidato que, como se diz, votar, votar. Mas a maioria não é feita à vontade. Essa é a minha visão e eu tenho essa, como se diz, percepção que a maioria tem a mesma visão que a minha. Que o seu voto não vai para o candidato que você votou. Então, pessoal, hoje, dia 6 de outubro, vamos exercer o nosso voto naquele candidato que a gente, como se diz, escolheu. Por enquanto ainda podemos ter eleição para vários candidatos. O nosso, como se diz, poder maior hoje está alinhado a infelizmente, países, como se diz, que não são democráticos, onde tem eleições, como se diz, de um partido só, um candidato só. E aí, como se diz, às vezes tem eleição, o candidato da oposição ganha, mas aí a justiça eleitoral daquele país declara o outro que não teve metade dos votos que o outro teve como vencedor. Essa é a nossa indignação,
e que o nosso país está caminhando ao mesmo roteiro em que acontece em países vizinhos que o nosso. Enquanto o cidadão de bem não abrir o olho, infelizmente nós estamos complicadamente ferrado, né? E o nosso país caminha para que o futuro seja como esses países que, digamos assim, são ditaduras declaradas, né? Que a Europa, Estados Unidos, países como se diz de verdadeira, como se diz, democracia não reconhece aquele candidato como eleito. E o nosso país está no mesmo caminho, infelizmente. Isso em nível nacional. Logo, logo chegará ao nível estadual e municipal. Essa é a minha visão. Muito obrigado. Desculpe se ofendi alguém, mas essa é a realidade e o meu pensamento. Obrigado. Vamos votar. Tchau, tchau. Votem com segurança.